Bem, eles dizem que o nome disso é injustiça, mas eu te digo que isso é a mais pura e a mais profunda demonstração da glória de Deus. Quer ver só? Se você quer entender por que esse mundo caído odeia a doutrina da eleição, é porque o mundo odeia a ideia de que o homem ele não tem o controle supremo ou absoluto do próprio destino. Nós fomos ensinados por uma cultura totalmente humanista, por uma cultura totalmente mimada, que Deus é um tipo de vovô bonzinho que fica lá no céu esperando com os dedos cruzados para ver se algum ser humano, talvez iluminado, vá tomar a decisão correta de aceitar ele. Mas, meus amigos, a Bíblia que eu leio, e a Bíblia que eu leio é a Bíblia da Reforma, diz algo um pouco diferente e muito mais impactante do que isso. Deus, ele não é um espectador da história. Deus, ele é o autor e ele é soberano sobre cada batida do nosso coração. E a pergunta que muitas pessoas fazem, com às vezes um tom de acusação, é: por que Deus escolheu alguns para a salvação e largou outros para a perdição? Mas a pergunta correta, a pergunta que deveria nos fazer cair de joelhos agora mesmo, aí onde você está, é de fato, por que Deus escolheria qualquer um de nós? Se nós fôssemos julgados pelas nossas próprias justiça, pela nossa própria bondade, ou até mesmo pela nossa própria escolha, de fato o inferno ele estaria lotado e o céu estaria vazio. Digo isso porque nós somos depravados. Digo isso porque nós somos rebeldes por natureza e inimigo de Deus desde o ventre da nossa mãe. Já a eleição não é um ato de injustiça contra quem se perde, mas sim um ato de misericórdia escandalosa para com quem é salvo, por outro lado. E Deus, ele não escolhe as pessoas porque ele viu nelas algo de bom. Ele não olhou para o futuro e viu que você aí seria um cristão bonzinho, ou um cristão de direita, ou um cristão conservador e fiel. E é por isso ele te escolheu. Não. Ele escolheu você, apesar de quem você é. A eleição é incondicional. Se houvesse qualquer mérito humano na salvação, de fato, o sacrifício de Cristo da cruz, ele seria totalmente insuficiente. E sobre aqueles que ele não escolheu, a Bíblia ela é direta. Deus ele manifesta neles a tua própria justiça, porque eles receberam exatamente o que eles desejaram: uma eternidade longe do seu Senhor, longe do seu Criador, seguindo os teus próprios passos ou os teus próprios pecados. Deus não empurra ninguém para o mal. Ele simplesmente permite que o homem ele siga o curso natural das tuas próprias decisões ou das tuas próprias escolhas. E isso, de fato, incomoda a esquerda teológica e incomoda os cristãos progressistas, porque essa verdade aniquila o ego humano.
E se a salvação depende de Deus do início ao fim, o homem não tem, de fato, do que se orgulhar nisso. Ou seja, não existe mérito próprio nisso. Não existe eu aceitei a Jesus por inteligência superior. Existe apenas a graça irresistível que nos arrancou das trevas e nos trouxe para a luz. Como vai dizer lá em Romanos 9, quem é você, ó homem, para questionar o Criador, para questionar a Deus? O oleiro, ele não tem poder sobre o barro para fazer do mesmo barro um vaso para honra, por um lado, e outro vaso para a desonra. E de fato, se Deus ele quer demonstrar a sua ira e tornar conhecido o teu poder nos vasos de ira que outrora ele criou, quem somos nós ou quem são vocês, criaturas, para questionar o Criador? E vocês acham esse texto lá em Romanos, no capítulo 9. E essa doutrina não é para nos deixar sentados, esperando, aguardando o fim do mundo. Pelo contrário, saber que Deus ele é soberano sobre a salvação é o que de fato nos dá coragem para lutar as batalhas culturais e as batalhas políticas em cada tempo onde nós vivemos. Então, se a vitória final pertence a Ele e se o povo dele já foi selado antes mesmo da fundação do mundo, como vai dizer a tua palavra, por que teríamos medo de cancelamento? Por que teríamos medo de perseguição ou medo de ditaduras? Nós lutamos a partir da vitória e não para alcançar a vitória, pois já somos vitoriosos. Nós defendemos a família, nós defendemos a liberdade e a verdade, porque nós fomos regenerados para amar o que Deus ama e para, por outro lado, odiar também o que Deus odeia, como o próprio pecado. Então, entenda de uma vez por todas, a soberania de Deus na eleição é de fato a garantia de que o mal não terá nunca a última palavra. O Estado ele pode tentar se tornar Deus. Os ideólogos eles podem tentar reescrever a biologia ou reescrever a moral, mas eles não podem tocar em um único eleito do Senhor. Então, meus irmãos, se você foi chamado, você de fato tem um dever, não de ser um crente passivo, mas de ser um soldado da verdade, que entende que a tua salvação foi de fato um decreto eterno e inabalável, porque o Senhor, ele escolhe quem ele quer. O Senhor, ele salva quem ele quer. E de fato, ele endurece quem ele quer, assim como ele fez com Faraó. E a nós cabe a submissão, a adoração e a coragem de viver por essa verdade até o último suspiro da nossa vida. Só lhe deu glória.